A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês que são inscritos nesses dois canais, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério de Fogo Fé. Iremos começar o culto nessa data 30/6/2025, segunda-feira, mês de julho, Eclesiastes capítulo 5 e capítulo 6. Vocês estão assistindo esses cultos, esses vídeos na sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil. Sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil. Vamos lá. Resumo do capítulo pregador, Eclesiastes capítulo 5 e capítulo 6. Resumo do capítulo pregador: encarou a falta de significado da vida. Seu raciocínio conduz a uma percepção do impressionante poder de Jeová. É apenas prudente que os vulneráveis seres humanos demonstrem respeito por Jeová, pois ele retém a vida em suas mãos. Se Jeová é real, é tolice atender meramente às obrigações religiosas, assim como 7. É também loucura amar o dinheiro, que mais provavelmente pode prejudicar do que ajudar, e certamente não tem condições de dar vida significado legítimo. VV 8:17. Pode-se também apreciar a vida e evitar refletir sobre o seu significado, tanto quanto possível. VV 18:20. O pregador agora resume suas observações. Mesmo o homem que tem tudo leva uma vida vazia. 6:1-6. O sábio e insensato igualmente vivem uns poucos dias sem significado, passando pela vida como uma sombra e nada deixando para trás. VV 7:12. Versículo-chave 5:17. A vida do homem perdido não vale a pena ser vivida. Aplicação pessoal: sinta o desespero que marca a existência dos outros, e então compartilhe as boas novas do Evangelho que trazem vida e paz. Aleluia. Destaque: o sacrifício dos tolos. O sacrifício dos tolos. 5:3. Esse insensato passa pelas obrigações da adoração, nunca percebendo que não conhece a Jeová, e assim, mesmo que sacrifique, ele erra. O pregador, ciente que Jeová é um mistério, recua e não faz mais corajosas declarações teológicas. Ritual sem relacionamento, como religião sem uma fé pessoal, é incapaz de dar significado à vida. Tá vendo, presta atenção? Vou repetir novamente. O pregador, ciente de que Jeová é um mistério, recua e não faz mais corajosas declarações teológicas. Ritual sem relacionamento, como religião sem uma fé pessoal, é incapaz de dar significado à vida. Tá vendo lá? Ritual sem relacionamento, como religião sem uma fé pessoal, é incapaz de dar significado à vida. O que eu já falei para vocês, meus irmãos, meus amigos, minhas amigas? Não é só ir na igreja. Aleluia. Não é só ir na igreja. Tem que ser a igreja. Não é só ir na igreja. Ir na igreja não vai resolver o seu problema, porque vocês são mulheres tolas e homens tolos. Mulheres tolas e homens tolos. Vou voltar já. Aleluia.
não é só ir na igreja. Agora eu estou falando aqui. Não é só ir na igreja. Aleluia. Não é só ir na igreja, é ser a igreja. Agora fala aqui, ó. Ritual sem relacionamento. Ritual sem relacionamento. Como religião sem uma fé pessoal. Que adianta ter religião, mas se não tem fé? O que adianta ter religião, mas se não tem fé? Aleluia. Igreja, meus irmãos, minhas irmãs, quem tem fé, aleluia. Quem não tem fé, aleluia, não é igreja. Quem não tem fé, não é igreja, aleluia. Entendeu? Por isso que não adianta ter religião. Por isso que não adianta ter religião, aleluia. Sem uma fé pessoal, tá vendo lá? Como religião, sem uma fé pessoal. É incapaz de dar significado à vida. Vai dar significado de quê? Vai dar significado de quê? Aleluia. Vai dar significado à vida de quê? Ó, de quê que vai dar o significado? Ei, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Vai dar significado de quê? Aleluia. Ei, meus irmãos, minhas irmãs, e meus amigos, e minhas amigas. Vai dar significado de quê? Aleluia. Aleluia. De que vai dar o significado? Aleluia. Eu quero que vocês entendam. Vai dar significado de quê? Aleluia, né? De quê? Aleluia. Por isso que fala: o pregador ciente de que Jeová é um mistério. Tá vendo? Jeová é um mistério. O que é mistério? É invisível. 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 Este é o mistério. O invisível. Aleluia. O invisível. Isso que é o mistério. O invisível. Aleluia. Entendeu? Aleluia. Quando fala mistério, é coisas para você enxergar o invisível. Tem que viver o visível. Para enxergar o invisível, tem que viver o visível. Já parou para pensar? Para enxergar o invisível, tem que viver o visível. Aleluia. Tá vendo? Não é só enxergar. Não é só enxergar. Aleluia. Já tem que ver antes. Já tem que ver antes. Não é enxergar. Tem que ver antes, bem antes, lá atrás. Lá atrás o invisível. Tem que ver o invisível lá atrás. Lá atrás. Aleluia. Aleluia. Para depois viver. Aleluia. Viver o invisível. Aleluia. As coisas espirituais é invisível. Aleluia. As coisas espirituais é invisível. Aleluia. Mas é real. Mas é real. As coisas espirituais é real. Claro que é real. Mas é invisível.
Tá vendo? Parece que não existe. Só parece que não existe. Aleluia. Só parece. Como diz, só parece que não existem. Aleluia. Por isso que fala, Jeová é um mistério. Por isso que fala, Jeová é um mistério. Já fala, já fala, aleluia, mistério. Aleluia. Aleluia, para chegar às coisas invisíveis, tem que viver o visível. Aleluia. Tem que viver o visível primeiro. Aleluia. Para enxergar o invisível. Aleluias. Tem que viver o visível primeiro. Parece que é uma coisa difícil. Aleluias. Mas só parece que é difícil. Só parece. Aleluia. Para você do outro lado, para enxergar o invisível, tem a dificuldade. Porque não tem fé. Porque não tem fé. Por isso que é difícil para vocês do outro lado. Porque não tem fé. Aleluia. Entendeu? Quem não tem fé, a vida não tem significado. A vida não tem significado. Então fala aqui, ó. É incapaz de dar significado à vida. É incapaz de dar significado à vida. Aleluia. É incapaz. Aleluia. Não tem como dar o significado aqui que eu estou falando. Aqui nesse global que é toda essa terra. Aleluia. Esse global que é toda essa terra. Aleluia. Todo esse global, né? Global, né? Não é quadrado, é global. É todo o global. Aleluia. Né? Aleluia. Então, é incapaz de dar significado à vida. Aleluia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, neste global, tem que viver o visível para poder enxergar o invisível. Aleluia. O que eu acabei de falar primeiro? A fé. O que eu acabei de falar logo atrás? Primeiro, a fé. Como diz, eu tenho que ver a fé. Igual Jeová fala, eu tenho que ver a fé primeiro. Aleluia. Igual Jeová fala, eu tenho que ver primeiro. Aleluia. Aleluia. Primeiro. Aleluia. Tá vendo, meus irmãos? Então, tem que chegar aqui primeiro. Para depois enxergar o invisível. Exatamente, é na terra. Exatamente. É na terra. Aleluia. Terra, poeira, poeira. É na poeira. É na poeira. Aleluia. Primeiro. Aleluia. Tem que enxergar a poeira primeiro. Para depois enxergar o invisível. Vamos lá. Teme a Jeová. 5, 4, 7. A natureza revela bastante sobre Jeová para motivar os humanos a considerá-lo em temor.
qualquer que seja a promessa feita a Jeová, seria melhor cumpri-la, pois ele tem poder para punir. A natureza revela bastante sobre Jeová, para motivar os humanos a considerá-lo em temor. A natureza, exatamente. A natureza. O que é temer a Jeová? O que é temer a Jeová? Ei, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. O que é temer Jeová? Aleluia. O que é temer a Jeová? Aleluia. Ei, meus irmãos e minhas irmãs e meus amigos. O que é temer a Jeová? Aleluia. Né? Aleluia. Sabe o que é temer a Jeová? É olhar para a natureza. É olhar para as florestas. É olhar para o mar. É olhar para as baleias. É olhar para peixe gigante. Aleluia. É olhar para as nuvens. É olhar para as estrelas. É olhar para a lua. É olhar para o sol. É olhar para as árvores. É olhar para os pássaros. É olhar para os bois. É olhar para as ovelhas. É olhar para camelo. É olhar para carneiro. É olhar para os bodes. Aleluia. É olhar para os cães. É olhar para as feras, né? Aleluia, aquelas feras. Aleluia. Né? Aleluia. É olhar para o gorila. Aleluia. É olhar para os macacos. É olhar para o urso. É olhar para o leão. É olhar para o jacaré. Aleluia. É olhar para o pica-pau nas árvores. É olhar para as galinhas. Aleluia. É olhar para os insetos que voam. Aqueles insetos que voam. Também é temer a Jeová. Aleluia. Também é temer a Jeová. Aleluias. Aleluia. Olhar para a chuva. Aleluia. Olhar para o vento. Olhar para o furacão. Aleluia. Olhar para tremor de terra. Aleluia. Olhar para todas as coisas deste mundo. Aleluia. A natureza é de quem? A natureza é de quem, meus irmãos? A natureza é de quem? Aleluia. Aleluias. Ei, meus irmãos e minhas irmãs e meus amigos, minhas amigas. A natureza é de quem? Aleluia. Ei, meus irmãos. É olhar para os rios. Aleluia. Aleluias. Ei, meus irmãos e minhas irmãs. A natureza é de quem? Aleluias. Aleluia. Eu vou deixar a resposta para vocês. A natureza revela bastante sobre Jeová para motivar os humanos a considerá-lo em temor. Qualquer que seja a promessa feita a Jeová, seria melhor cumpri-la, pois ele tem poder para punir. Aleluia. A questão é válida, contudo, ele serve para estabelecer a presente separação de Salomão e Jeová. Amor, não temor, é a força motivadora no desejo do crente para servir a Jeová. Conhecer apenas o suficiente sobre Jeová para temê-lo nunca liberta uma pessoa da sensação da falta do significado da vida. Precisamos conhecer o bastante sobre Jeová para amá-lo.
que eu já falei? Conhecer a Jeová. E Eclesiastes está falando aqui, confirmando com a palavra que eu já tinha ensinado a vocês, e está falando aqui, ó. Então, aleluia. Igual fala aqui, ó. Precisamos conhecer o bastante sobre Jeová. Precisamos conhecer o bastante sobre Jeová para amá-lo. Para amar, viu? Depois que vai enxergar ele. É depois. É que vai enxergá-lo. Só depois de aprender tudo nessa terra. Só depois de aprender com tudo nesta terra. Aleluia. Aí sim vai enxergá-lo. Aí sim vai enxergá-lo. Quando aprender com tudo nesta poeira. Quando aprender com tudo nessa poeira. Aleluias. Aí vai enxergá-lo. Aleluia. Mas enquanto isso, não vai enxergá-lo. Aleluias. Sabe por que não vai enxergar ele? Porque não aprendeu a amar ele. Porque não aprendeu a amar ele. Aleluia. Porque não aprendeu a amar primeiro nesta terra. Não é depois. Não é depois. Depois não tem depois, não. Como diz o ditado certo. Depois não tem depois, não. Aleluia. Depois não tem depois. Aleluias. Né? Aleluia. Como diz o ditado certo. Depois não tem depois. Depois não tem depois. Aleluia. Entendeu? Agora é agora. Hoje é hoje. Aqui é aqui. Aleluia. Entendeu agora? Hoje é hoje. Aqui é aqui. Aleluia. E não tem essa de amanhã, não. É agora. Não tem essa de amanhã, não. É agora. Aleluia. Entendeu? Aleluia. Continuando. Então veremos. Prestou atenção? Então veremos. Prestou atenção nessa palavra? Então veremos. Aleluia. Dá TS. No final veremos. Dá TS. Aí veremos. Né? Aleluias. Aí veremos. Sabe o que é veremos? Sabe o que é veremos? Em seu amor, a garantia da vida eterna. A garantia da vida eterna. Tá vendo? Só depois vai ter a garantia da vida eterna. Só depois. Aleluia. Aleluia. Sabe o que é depois? Adiante. Adiante. Não é para trás, não. É adiante. Não é para trás. Adiante. Aleluia. Adiante. Aleluia. Vamos lá. Então veremos seu amor, a garantia da vida eterna. Aí vai chegar o invisível. Aleluia. Aí lá da galáxia, ele vai enxergar vocês lá da galáxia. Mas enquanto isso, ele não vai enxergá-los. Vocês é nunca. Enquanto não aprender a amá-lo. Aleluia. Então veremos em seu amor a garantia da vida eterna que dá sentido à nossa existência. Agora
e por esta toda a eternidade. Olha, presta atenção. A nossa existência agora. Ó, confirmando a mesma palavra que eu falei. Agora. Aleluia. Confirmando a mesma palavra que eu acabei de falar logo atrás do vídeo aí atrás. Agora. Aleluia. Ó. Agora. E por toda. Ó. E por toda. Ó. Por toda. E por toda a eternidade. A eternidade existe. A eternidade existe, meus irmãos, minhas irmãs. Ei, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. A eternidade existe. Aleluia. O que é a eternidade? Aleluia. Ei, meus irmãos, o que é a eternidade? Ah, é só a alma sair e pronto. Não tem nada a ver de alma sair e pronto, não. Não tem nada a ver de alma sair. Que lá em cima não entra só alma. Entra corpo, sangue e ossos, cabelo e alma junto. Não é só alma que vai sair do corpo. Não é só alma sair do corpo. Isso aí não é eternidade. Isso aí não é eternidade. Aleluia. Né? Ei, meu irmão, o que é eternidade, meus irmãos? Vocês que acham, que entendem da palavra, mas não entende. Mas não entende de nada. Aleluia. Entende de nada. Aleluia. A eternidade não é só a alma sair do corpo. Não tem nada a ver de alma sair do corpo. Aleluia. Né? A eternidade é corpo, sangue, ossos, pele, unha, cabelo, língua, barba, cabelão. Aleluia. Aleluia. Perna, os pés, entrando com os pés. Aleluia. Isso que é a eternidade. Com a alma grudada e tudo. Isso que é eternidade. Aleluia. Aleluias. Igual, agora eu posso falar de Elias. É igual Elias. Oh, Eliseu, você não me verá mais. Oh, Eliseu, eu não estou falando que eu vou morrer. Você está entendendo aí embaixo, aí, Eliseu? Não é que eu estou falando que eu vou morrer. Eu estou falando que você não me verá nunca mais. Eu não estou falando que eu vou morrer, Eliseu. Ô, Eliseu, aprende mais aí embaixo, Eliseu. Ô, Eliseu, vai aprender mais aí embaixo. Aprende aí embaixo. Para depois você chegar aqui em cima. Aleluia. Aprende com a poeira primeiro, Eliseu. Vai aprender com a poeira primeiro, Eliseu. Aleluias. Para depois você subir aqui em cima. Aleluias. Pois para você entender por que eu falei que nunca mais você me verá mais. Aleluia. Nunca mais. É igual Elias. É igual Elias. Subiu. Vivo. Subiu. Vivo. Subiu. Vivo. Não é a alma sai do corpo. Não é a alma sai do corpo. Não é a alma sai do corpo. Aleluia. Entendeu? Eternidade é vivo também. É vivo também. É igual Enoque. É igual a família de Enoque. Cadê esse homem? Enoque, cadê você, Enoque? É igual a família de Enoque. Há milhares de anos. Cadê você, Enoque? Gritava até alto para saber onde que Enoque estava. Cadê você, Enoque? Oh, meu filho. Cadê você, meu filho?
A sua mãe está te chamando. Cadê você, filho? Ô, Enoque, cadê você, Enoque? Cadê o pai dele? Ô, meu filho, cadê você, meu filho? Enoque! Enoque! Cadê você, meu filho? Aleluia. Ô, mamãe, tchau. Ô, papai, tchau. Aleluia. Aleluia. Mamãe e papai, vocês nunca mais me verão. Aleluia. E foi dito e feito. Enoque subiu vivo. Enoque subiu vivo. Aleluia. Só deu tempo de falar tchau, ó, tchau. É seu. Né? Aleluia. Tchau, tchau. Como diz tchau, tchau. É seu. Desapareceu. Aleluia. É seu. Desapareceu. Aleluia. Então, meus irmãos, isso que é eternidade. Isso que é a eternidade. É subir vivo. É subir vivo. Aleluia. É subir vivo. Aleluia. Só sobrou só a cama de Enoque. A cama vazia do homem aí, ó. A cama vazia do homem. Só sobrou cama, né? Olha a cama do homem. Só sobrou cama do homem. Aleluia. Desapareceu. Aleluia. Aleluia. Então, isso que é eternidade. Não é só a alma sai. Não é só a alma, né? Aleluia. Não é só a alma, né? Vamos lá. Sentido e dinheiro. 5:17. As observações de Salomão demonstram a futilidade em buscar sentido através do materialismo. A paixão pelo ganho cria injustiça em todos os níveis da sociedade. VV 8:9. O amor pelo dinheiro jamais pode trazer satisfação, pois o rico sempre quer mais. V10. Ninguém pode gastar toda a sua fortuna sozinho. Por exemplo, uma pessoa pode comer somente uma determinada quantidade de comida, mesmo se for o milionário. Tá vendo? Isso aí, ó. Então, mas aqui está falando o quê? Não pode viver sem Jeová, sem Jesus Cristo, sem Espírito Santo. Só vê o seu dinheiro. 5:11. A riqueza mantém o homem rico acordado, preocupado-se em como guardá-la. V12. E pode ser perdida por circunstância fora do controle do indivíduo. V13. No final, o homem morre e quando deixa esse mundo, não pode levar nem mesmo um centavo com ele. VV 14:17. Salomão corretamente concluiu que o homem que busca o significado da vida no dinheiro come nas trevas com grande frustração, aflição e aborrecimento. É como está acontecendo no dia de hoje aí. V17. Precisamos ter em mente essa fria, porém cuidadosa avaliação. Somos a maioria de nós vulneráveis à ilusão de que o dinheiro pode resolver todos os nossos problemas, enriquecer nossas vidas. O dinheiro não pode resolver nossos problemas. Não pode nos dar o sentido da vida. Muito frequentemente a riqueza prejudica a vida em vez de enriquecê-la.
Então por isso que fala, só vê o seu dinheiro. É por isso que eu já falei, não pode querer sua bênção. É que eu sempre já falei, aqui está confirmando a mesma coisa. Não pode querer só bênção. Aleluia. Não pode querer só bênção. Aqui está confirmando a mesma coisa que eu já tinha falado. Não pode querer só bênção, né? Aleluias. Vamos lá. Ele raramente medita na vida. 5:18 e 20. Esse é um estranho parágrafo. De maneira alguma, uma afirmação de fé simples, como alguns aceitam ser. Salomão aqui comenta que os seres humanos acatam a noção de que são limitados às coisas boas que essa vida contém, aprecia-nas e raramente medita-se a vida tem sentido. No Salmo 74, Asaf faz uma cuidadosa observação. A pessoa que prospera e está satisfeita com os bens desse mundo está em uma posição escorregadia. Ela nunca olha além dessa vida e jamais sente qualquer necessidade do relacionamento com Jeová. Prestou atenção? Ela nunca olha além dessa vida e jamais sente qualquer necessidade do relacionamento com Jeová. Prestou atenção? Ela nunca olha além dessa vida. Prestou atenção? Ela nunca olha além dessa vida e jamais sente qualquer necessidade do relacionamento com Jeová. Salomão comenta que essa atitude entorpece a dor do vazio final da vida. Asaf censura essa atitude porque acredita que investigar sobre o vazio da vida resultará na descoberta de Jeová. Ó, prestou atenção? Ela nunca olha além dessa vida. Ela nunca, já parou para pensar? Ela nunca olha. Ó, olha como é que está confirmando as coisas. Ela nunca olha além desta vida. Aleluia. Ela nunca olha além desta vida. Aleluia. Além. A palavra mais certa, igual a escritura fala. O além. Aleluia. Como é que vai enxergar Jeová primeiro? Como é que vai enxergar Jeová primeiro? Aleluia. Como é que vai enxergar Jeová primeiro? Ei, meus irmãos, minhas irmãs, e meus amigos, minhas amigas. Como que vai enxergar? Aleluia. Se não consegue olhar além dessa vida, como é que vai enxergá-lo? Se aqui não consegue enxergar além desta vida, como é que vocês do outro lado vai enxergar ele? Ei, meus irmãos e minhas irmãs, como que vai enxergar? Não vai enxergar é nunca. Não vai enxergar é nunca. Aleluia. Se não consegue olhar além, sabe o que é além? É lá na frente. É lá na frente. Aleluia. É lá na frente. Se não consegue olhar lá na frente,
como é que vai enxergar? Como é que vai enxergar o invisível? Como é que vai enxergar o invisível? Você não consegue enxergar lá na frente. Você não consegue enxergar além do corpo, da alma. Aleluia. Você não consegue enxergar isso. Igual fala aqui, ela nunca olha além dessa vida. E jamais sente qualquer necessidade do relacionamento com Jeová. Tá vendo ela? Ela jamais sente, tá vendo? E ela jamais sente. Aleluia. Jamais. Aleluia. Sente qualquer necessidade. Qualquer necessidade. Aleluia. Qualquer necessidade do relacionamento com Jeová. O que é ela? Os seres humanos. Os seres humanos. Isso que é ela. Os seres humanos. Por que ela? A alma é ela. Alma. Ela. Tanto homem e mulher. Alma é ela. Aleluia. Aleluias. Ela nunca olha além. Aleluia. Tudo está na palavra. Aleluia. Aleluia. As muitas palavras aumentam a vaidade. 6:11. O pregador tentou encontrar sentido. Afiou seus instrumentos de observação, pensamento racional e dedução. Mas em vez de entender o sentido da vida, seu exame da realidade que o homem experimenta demonstra que a vida faz menos sentido do que ele supunha. Aprendeu o que é as muitas palavras aumenta a vaidade, né? E nós aprendeu, ele raramente medita na vida. Ele raramente medita na vida. Prestou atenção nesse começo? Ele raramente medita na vida. Prestou atenção no 5:18, 20. Ele raramente medita na vida. Aleluia. Prestou bem atenção. Ele raramente medita na vida. Sabe o que é isso? É igual eu aqui, ó. Meditando neste culto. Eu meditando neste vídeo. Eu meditando nessas gravações aqui na sede da igreja pentecostal Ministério Chama de Fogo Fé. Eu meditando cada dia. Não é só hoje, é cada dia. Segundo a domingo, todos os dias, às 7 horas da noite. E após semana, após semana, após mês, após ano, até a volta de Jesus Cristo. Pastor Simão Santo, continuando meditando. Igual fala aqui, ó. Meditando, medita na vida. Medita na vida. Aleluia. É igual Salomão naquela época. Eu estou meditando nessa construção. Eu estou meditando nessa construção. Igual Salomão falou há milhares de anos. Eu estou meditando nesta construção. Ah, Pai, me dá sabedoria, oh Pai, oh Jeová, me dá sabedoria, Jeová, se é que está aí em cima, se é que está em cima, se é que está aí em cima. Sabe o que é isso? É fé. Sabe o que é isso? É fé. Se é que está, se é que
está. Aleluia. Isso que é fé. Aleluia. Isso que é fé. Salomão olhou além da nuvem. Ó nuvem, você não vai tampar as minhas palavras. Ó nuvem, eu estou falando. É com você mesmo, nuvem. Eu estou falando. Você não vai tampar as minhas palavras. Ô nuvem, essas palavras vai furar você. Aleluia. As minhas palavras vai furar você. Aleluia. Aleluia. Eu quero ver se você vai parar as minhas palavras aqui nessa terra. Eu quero ver, nuvem. Aleluia. Eu quero ver, nuvem. Aleluias. Aleluia. Isso que é fé. Isso que é fé. Aleluia. Aleluias. Entendeu? Além, ó. Além. Além da nuvem. Além da galáxia. Além das estrelas. Além do sol. Além da lua. Aleluia. Além de tudo. Aleluias. Né? Aleluia. Então, meu irmão, é igual eu aqui, ó. Meditado. Eu não quero saber nem do mundo. Eu só estou meditando, ó. Só estou meditando. E ganhando. E ganhando. Aleluia. E ganhando. Aleluia. Aleluia. Porque pastor Simão Santo, olha além disso aqui. Aleluia. Eu olho além da sede, né? Por mais que a sede está forte, mas eu olho além da sede. Aleluia. Além, muito mais. Além da sede. Aleluia. Aleluia. Porque a minha fé é além disso aqui. Aleluia. Glória ao Senhor dos Exércitos. Então nós aprendemos que ele raramente medita na vida. Na vida. É igual aqui, ó. Dentro da igreja. É igual eu, pastor Simão Santo. Dentro da igreja. Não é fora da igreja. Dentro da igreja. Não é fora da igreja. Dentro da igreja. Aleluia. 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 E nós aprendemos também o sacrifício dos touros. Nós aprendemos também teme a Jeová. Nós aprendemos sentido e dinheiro. Nós aprendemos só ver o seu dinheiro. Aleluia. Aleluia. Sabe o que é só ver o seu dinheiro? Não devolve os dízimos e as ofertas. Isso também é só ver o dinheiro. Aleluia. Quando não devolve os dízimos e as ofertas, é aquela pessoa que tem mão de vaca e mão de boi, né? Aquele ditado antigo. Mão de vaca e mão de boi fechada. E vai para o inferno com mão de boi fechada e com a mão de vaca fechada. Vai para o inferno com a mão fechada ainda. Aleluia. Vai para o inferno com a mão fechada. Aleluia. É aquele ditado. É aquele ditado há milhares de anos. Que não ajuda a obra. Que não ajuda a obra. Aleluia. Né? Aleluia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, isso também é só ver dinheiro. Como eu só quero ver dinheiro. 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 Aleluia. E esquece os dízimos. E esquece as ofertas. E esquece, aleluia, a obra. Aleluia. Eu só quero dinheiro, eu só quero dinheiro. Eu só quero dinheiro. Eu só quero dinheiro. Aleluia. E vai para o inferno. Aleluia. E vai para
lago de fogo. Aleluia. E vai para o lago de fogo. Aleluia. Então, tudo tem que lembrar. Tudo tem que lembrar. Ó Jeová, é para ti. Ó Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é para ti. Ó pomba branca, é para ti. Ó homem branco, é para ti, homem branco, que é essa pomba branca. É para você esse dinheiro, ô pomba branca. Aí a pomba branca lembra. Aí a pomba branca lembra. Aleluia. Aleluia. Quando devolve, a pomba branca lembra. Esse homem que é essa pomba branca, aí ele lembra. Aleluia. Aí ele lembra. Aleluia. Então, nós aprendemos só ver o seu dinheiro. Sentido e dinheiro que nós aprendemos também. Sentido e dinheiro e só ver o seu dinheiro. Aleluia. Né? Nós aprendemos tudo nessa noite. Aleluia. Nós aprendemos tudo na página 399. Aleluia. Por isso que fala a vida do homem perdido não vale a pena ser vivida. Por isso que fala, versículo 17, a vida, quando fala homem e mulher também, homem e mulher, a vida do homem perdido não vale a pena ser vivida. Prestou atenção? Sinta o desespero que marca a existência dos outros. E então compartilhe as boas novas do Evangelho que traz vida e paz. Agora aqui, ó. Aqui compartilhe as boas novas. É igual a sede da igreja pentecostal. Ministério chama de fogo, fé de verdade que tem. Aqui compartilha as boas novas do Evangelho. Aqui vive boas novas todos os dias. Todos os dias. Aqui vive boas novas do Evangelho. Aleluia. Todos os dias. Cada dia é aprendizagem. Cada dia é um conselho novo. Cada dia é um caminho novo. Xanda, anda, 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 aleluia. Glória! Eu até me alegro. Eu até me alegro, Espírito. Glória! Aleluia. É, me alegro em espírito, aleluia. Porque é isso mesmo. Aleluia. Porque é isso mesmo. Agora, nós aprendemos aqui, ó. Tópico focalizado no esboço. Nós aprendemos prólogo, prova, ética, epílogo. Aleluia. Nós aprendemos tudo isso aqui nessa noite. Aleluia. É, tem que se alegrar em espírito mesmo. É? Aleluia. É, glória. Tem que se alegrar. Porque é muita bênção. Quando a gente olha além. Quando olha além. Aleluia. É muita bênção. Aleluia. É, glória. Aleluia. Aleluia. É, glória. É muito poder. É muito poder. Vocês nem se imaginam.
Vocês só vão sentir isso quando aprender a amar Ele de verdade. Quando aprender a amar Jeová de verdade, aí vai sentir o que eu estou sentindo. Aleluia. Quando aprender a amá-lo primeiro. Quando aprender a amá-lo primeiro. Aleluia. Vamos agradecer, soberano Jeová, ao Jesus Cristo, ao Espírito Santo. Te agradecemos pelo este culto nessa noite, nessa data 30/6/2025. Na sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que tem. Aleluia. Abençoa todos que vão assistir, esses inscritos que eu estou falando, aleluia, que estão ligados nesses dois canais. Abençoe eles, somente esse cura, liberta, quebra todas as maldições. Halakando awanji halahanji aklani holamanjikla alanji hayalamate. Aleluia. Por isso que tem que se alegrar. É por isso que tem que se alegrar em espírito, né? Aleluia. É por isso que tem que se alegrar em espírito, né? Aleluia. Amanhã estou de volta de segunda a domingo 7 horas da noite, todos os dias aí. Aleluia. Aí você fica na bênção que eu estou na bênção aqui também. Aleluia.